as mãos erguidas, cabeça pressionada contra o chão. "Agora você me escuta, seu lixo!" gritou uma voz estridente, carregada de arrogância e crueldade, cortando como uma lâmina o silêncio sereno de fim de tarde. O grito veio como um raio sobre uma rua tranquila e arborizada, no bairro nobre de Westfield Heights, onde nada parecido parecia ter espaço para existir. Em seguida, o baque surdo de um corpo contra o chão de pedra ecoou entre as casas silenciosas. Um homem havia sido brutalmente lançado contra o asfalto. Sem aviso, sem razão, uma dor aguda percorreu sua espinha e irradiou pelos braços, fazendo-o cerrar os dentes com força. Tentava, em vão, manter a compostura, agarrando-se à única, em coisa que ainda lhe restava, sua dignidade. "O que você está fazendo por aqui? Planejando roubar alguma casa? Ou está de olho em algo maior, hein?" rosnou o policial. O joelho pesado e impiedoso cravou-se nas suas costas, bem acima dos rins, esmagando seu peito contra o chão frio e tirando-lhe todo o ar dos pulmões. O suspiro que escapou foi doloroso, arrastado. No chão, o cheiro das folhas úmidas da noite anterior, da poeira misturada ao asfalto recém-aplicado, entrava pelas narinas como uma lembrança amarga de que ele era, ali, nada. Nada além de um corpo subjugado, uma ameaça invisível, uma vítima. A frieza do metal das algemas apertando seus pulsos trouxe uma nova onda de dor. Aço contra a pele, tão apertado que o sangue já começava a escorrer, traçando linhas vermelhas sobre o moletom cinza que ele usava. Era só isso. Um homem negro, com pouco mais de 50 anos, fazendo sua corrida diária de fim de tarde pelas calçadas do bairro que chamava de lar havia mais de 9 anos. Nenhuma arma, nenhum crime, nenhuma ameaça, apenas a cor da pele, apenas isso. O policial era jovem, branco, de rosto liso como porcelana, mas com olhos que destilavam intolerância. Tinha uma Glock nas mãos e o olhar de quem acreditava estar limpando o mundo, um pé firme nas costas da vítima, o outro pronto para atirar. Bastava qualquer movimento que ele considerasse suspeito, mesmo que fosse só respirar. Essa cena absurda e devastadora não começou com violência. Começou com um dia absolutamente comum. Um fim de tarde bonito, quase entediante, cerca de meia hora antes. O céu estava limpo, o sol dourava as folhas das árvores e a brisa outonal espalhava o cheiro familiar de terra molhada. O homem deitado, no chão, sem ar, humilhado, era o contra-almirante Joaquim M. Oliveira, um dos oficiais mais respeitados das Forças Armadas Brasileiras, atualmente servindo em cooperação com missões navais internacionais de alto escalão. Um comandante estratégico reconhecido pela ONU e responsável por coordenar operações de segurança marítima no Atlântico Sul. Naquele momento, ele só queria aproveitar seu raro dia de folga, caminhando pelo bairro tranquilo de Greenfield Heights, uma área luxuosa e pacata nos arredores da capital. Mas tudo mudou. Porque ali, para aquele jovem policial, ele não era um oficial de prestígio, não era um cidadão, não era nem mesmo um ser humano. Era só um corpo, negro, que ousou existir em um lugar onde, na cabeça de muitos, ele nunca deveria estar. Depois de meses navegando pelos cantos mais remotos e perigosos do planeta, liderando operações militares secretas em alto mar, participando de exercícios estratégicos complexos e tomando decisões que podiam impactar o equilíbrio global, tudo o que o contra-almirante Rafael Rafa Monteiro queria era isso: chão firme, ar puro e o silêncio reconfortante da rotina. Estar de volta ao lar, pisar novamente na terra de onde veio, respirar fundo e fazer coisas comuns, como dar uma simples caminhada, era um luxo que ele nunca tomava como garantido. Era uma tarde calma de outono, e como sempre fazia, quando estava de licença, Rafa decidiu sair para andar pelas ruas tranquilas do bairro de Silverwood Heights, em Atlanta. Queria alongar o corpo, limpar a mente e sentir o ar fresco da estação batendo no rosto. Vestia um moletom cinza simples, sem qualquer indicação de patente, cargo ou unidade militar. Nada nele chamava a atenção. Apenas um homem de meia idade, com fones de ouvido sem fio e um par de tênis New Balance já gastos, ouvindo seu podcast favorito sobre batalhas históricas no oceano. Passava completamente despercebido. Seu 1,95 m de altura e o porte atlético, resultado de décadas de disciplina militar, ainda impressionavam, mesmo aos 53 anos. A pele negra, o corte de cabelo militar já salpicado de fios grisalhos nas têmporas,
e os traços marcantes compunham uma presença respeitável. Mas naquele dia, naquele lugar, ele era apenas mais um homem tentando aproveitar sua folga. Misturava-se naturalmente aos vizinhos passeando com seus cães, casais correndo lado a lado, crianças voltando da escola. O bairro era silencioso, cercado por carvalhos antigos e ruas de paralelepípedos. Um refúgio de paz, ao menos na aparência. Rafa já estava quase em casa. Caminhava pela Oak Grove Lane, a poucos metros do portão de entrada, quando um utilitário da polícia local, um Ford Explorer preto do Departamento de Segurança de Fulton County, surgiu de repente, vindo em alta velocidade por uma esquina que ele mal ouvira. O som dos pneus rangendo no asfalto quebrou o silêncio do bairro como um alarme. O carro parou bruscamente ao seu lado. 2 jovens policiais brancos saltaram do veículo. O motorista, cujo crachá dizia Oficial R. Caldwell, era alto e magro, com aparência juvenil. Não devia ter mais de 25 anos. O passageiro, Oficial D. Hayes, era mais baixo e musculoso, com ombros largos e uma expressão tensa, como se estivesse sempre irritado com o mundo. Ei, senhor, pare aí mesmo! Mãos à vista! Não se mova! Gritou Caldwell com uma voz que tentava soar firme, mas revelava inexperiência. Rafa parou com calma. Retirou os fones de ouvido devagar, surpreso e levemente confuso. Não havia cometido crime algum. Não estava em atitude suspeita. Está tudo bem, senhores? Perguntou com a voz serena e grave que costumava usar ao se dirigir a diplomatas e autoridades internacionais. Hayes respondeu, encarando-o de cima a baixo, com desconfiança. Recebemos uma denúncia de um morador dizendo que um sujeito suspeito estava circulando pela vizinhança, observando casas, provavelmente planejando algo. A fala saiu seca, carregada de julgamento. Seus olhos pairaram longamente sobre a pele escura de Rafa, o moletom sem marca, o tênis surrado. Como se aquilo bastasse para considerá-lo uma ameaça. O que o senhor está fazendo aqui? Em que casa o senhor mora? Apenas dando uma caminhada no fim da tarde, senhor oficial. Respondeu Rafael com um tom calmo, ainda tentando manter a cortesia, embora uma irritação crescente começasse a se insinuar. Minha casa é ali adiante, número 76 da Maple View Avenue. Ele apontou para uma residência de 2 andares, feita de tijolos escuros, com um jardim bem cuidado logo à frente, a menos de 100 metros de distância. Número 76 da Maple View Avenue, repetiu o oficial Hayes, deixando escapar um riso debochado carregado de desdém. Um sujeito como você mora em uma das casas mais caras e refinadas desse bairro? Não me faça rir. Talvez seja jardineiro, motorista ou algum tipo de funcionário da casa. Aí até dá para acreditar. O racismo explícito no tom de voz, nas palavras e no olhar de Hayes era tão gritante que nem sequer tentava ser disfarçado. Era cru, direto, como uma bofetada invisível. Rafael sentiu a raiva esquentar no peito, se espalhando como fogo em pólvora seca. Mas ele conhecia aquela sensação e também sabia exatamente o que fazer com ela. Como comandante de tropas, em zonas de guerra, como líder de missões delicadas em território estrangeiro, aprendeu a conter suas emoções mais intensas. Perder o controle agora só daria a eles exatamente o que queriam, um pretexto. Respirou fundo, firmando os pés no chão. Oficial Hayes, disse com a voz agora mais fria, cortando o ar como navalha. Não me parece apropriado nem profissional que um servidor público faça suposições baseadas apenas na aparência de alguém. Se houver qualquer dúvida sobre minha identidade, estou mais do que disposto a apresentar meus documentos para esclarecê-la. Ah, veja só, interrompeu Caldwell, forçando um tom sarcástico, claramente tentando impressionar seu parceiro, mais agressivo. Agora o senhor quer dar aula de comportamento pra gente? Está se achando, não é? Pois temos total autoridade para abordar qualquer cidadão que pareça suspeito. E hoje você, meu caro, é o mais suspeito deste bairro inteiro. Posso ver seus distintivos e os números de identificação, senhores? Pediu Rafael de forma educada, mas com firmeza. Queria saber exatamente com quem estava lidando. E não era apenas por precaução. Ele planejava seguir adiante com isso. O pedido era legítimo. Todo cidadão tem o direito de saber o nome dos agentes da lei que o estão abordando. Mas a simples menção dessa exigência pareceu acender ainda mais os ânimos dos 2 oficiais. Hayes avançou um passo, entrando no espaço pessoal de Rafael de maneira provocadora, claramente tentando intimidá-lo.
Você não tem o direito de exigir coisa nenhuma, entendeu, velho? Disse entre os dentes. Quem manda aqui somos nós. Quem faz as perguntas somos nós. E você responde, entendeu? Agora fala logo. Tem antecedentes criminais? Carrega alguma arma? Tá com droga? As palavras vinham carregadas de ofensas e insinuações grosseiras. Mas Rafael permaneceu inabalável. Não tenho a obrigação de responder a perguntas desse tipo sem a presença de um advogado, principalmente quando não foi apresentada qualquer justificativa legal ou evidência concreta de que eu tenha cometido algum crime. Respondeu, agora com a voz totalmente firme, sem nenhuma camada de cordialidade. A atmosfera ficou densa. Algo no ar mudou. Rafael percebeu que aquilo já não era apenas um mal-entendido causado por despreparo. Havia ali algo mais profundo, algo mais perigoso. Um ódio antigo, travestido de autoridade. Tá achando que é esperto, né? Rosnou Reis, cerrando os dentes. Vou te mostrar o que acontece com quem desacata uma ordem da polícia. Sem aviso, sem qualquer comando prévio, Reis avançou de repente e empurrou Rafael com as duas mãos, com força total, direto no peito. O golpe foi tão inesperado quanto brutal. Mesmo com seu corpo firme, treinado e acostumado ao impacto, Rafael foi arremessado alguns passos para trás, surpreendido pela violência desproporcional daquele ataque. Mesmo com o corpo forte e a postura sempre firme, Rafael deu 2 passos cambaleantes para trás, tentando recuperar o equilíbrio. O que diabos vocês estão fazendo? Ele explodiu, incapaz de conter a indignação diante da brutalidade. Gratuita. Sua paciência, até então exemplar, estava no limite. Você ousa levantar a voz pra gente? Gritou o oficial Caldwell, como se estivesse lidando com um criminoso perigoso e não com um homem que simplesmente caminhava perto de casa. Em segundos, os 2 policiais se lançaram sobre ele como cães farejando medo. Eram jovens, imprudentes, intoxicados pelo poder que acreditavam ter. Embora Rafael fosse fisicamente mais forte e altamente treinado, com anos de preparo militar de elite, inclusive em técnicas de combate corpo a corpo, ele não tinha a menor intenção de reagir. Ele sabia exatamente onde estava e o que estava em jogo. Nos Estados Unidos, um homem negro resistindo a policiais brancos, mesmo que estivesse certo, poderia terminar morto. E eles sabiam disso, apostavam nisso, mas sua calma, seu autocontrole, sua decisão de não revidar, foram lidas pelos 2 como fraqueza, como medo, como rendição. Reis, desajeitado, mas agressivo, tentou uma rasteira baixa, uma manobra barata de rua, e conseguiu desequilibrá-lo. Rafael caiu com força sobre os paralelepípedos frios e irregulares. E foi exatamente aí que a história retornou. Aquela cena absurda com a qual tudo havia começado. Mãos na cabeça, rosto contra o chão. Agora sim, tá me ouvindo, hein? Gritou Reis, eufórico, com o joelho pressionando brutalmente as costas de Rafael, impedindo-o de respirar com facilidade. Rafael permaneceu imóvel. Tentava regular a respiração, controlar a dor que se espalhava pelos músculos, sufocar a raiva que queimava em silêncio. A humilhação era ainda mais insuportável que a dor física. Ele podia sentir os olhares ao redor, vizinhos observando, alguns assustados, outros com pena. Viu brevemente 1 ou 2 celulares sendo levantados, gravando. A história de um homem negro suspeito detido pela polícia já estava ganhando vida ali, naquela rua tranquila e luxuosa de Silverwood Heights, onde nada assim costumava acontecer. Ou pelo menos não de forma tão visível. Qual é o seu nome? Vamos, fala logo, não se faça de idiota. Rosnavam os policiais, enquanto Caldwell abaixava o rosto perto do ouvido de Rafael, o hálito misturado entre menta e cigarro barato. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Precisava reunir cada gota de autocontrole. Precisava escolher exatamente as palavras certas. E quando finalmente falou, sua voz, mesmo esmagada contra o chão, não tremia. Não havia medo, não havia hesitação. Havia algo diferente ali. Uma autoridade que não podia ser ignorada. Era a voz de quem deu ordens a generais. De quem discursou para presidentes. De quem liderou missões militares que o mundo nunca vai conhecer. Antes de eu dizer quem sou, disse Rafael com voz firme, clara, irrefutável, quero que vocês tenham total consciência de que tudo o que fizeram aqui hoje foi registrado. A detenção sem justificativa, o uso brutal da força, os insultos racistas, tudo isso foi gravado. Não apenas pelas câmeras dos seus próprios uniformes, mas por pelo menos 6 câmeras de segurança das casas nesta rua. Casas dos meus vizinhos.
pessoas que me conhecem há anos, e eu garanto a vocês, vão pagar caro por cada ato estúpido que cometeram hoje. Os dois policiais pararam por um momento, surpresos. Aquilo não era o comportamento que esperavam de alguém subjugado. Aquela mudança repentina na energia do homem que prendiam os desarmou, mesmo que só por um instante. Jamais poderiam imaginar que um homem algemado, imobilizado contra o chão frio e em clara desvantagem física e legal, ainda pudesse falar com tanta firmeza, com tanta autoridade silenciosa, uma presença que se impunha mesmo em completa vulnerabilidade. Você tá mesmo se achando no direito de nos ameaçar, é isso? Rosnou o oficial Reis, tentando recuperar o controle da situação. Mas havia algo diferente agora em seu tom. Uma leve hesitação, um desconforto que ele não conseguia esconder. Quem você pensa que é, afinal? Um advogado? Um repórter? Querendo dar uma de esperto? Mais do que um advogado. E com certeza não sou jornalista, respondeu Rafael, sua voz ganhando uma nitidez ainda mais afiada. Estou solicitando, oficialmente, que entrem em contato com seus superiores. Agora, peçam para o tenente ou capitão responsável pelo plantão comparecer imediatamente ao cruzamento entre Mapleview Avenue e Glen Ridge Lane. Digam a eles que vocês acabam de deter um homem chamado Rafael Monteiro. E acrescentem que eles precisarão preparar um relatório de emergência, porque acabaram de cometer um erro muito sério, com a pessoa errada. A confiança absoluta nas palavras de Rafael, quase como um desafio, fez os dois policiais trocarem olhares nervosos. Pela primeira vez, Peterson e Reis pareceram perceber que algo estava errado, muito errado. Eles não sabiam quem era Rafael Monteiro, mas o modo como ele falava, a maneira como sustentava o olhar mesmo algemado, começava a fazer crescer uma inquietação genuína nos rostos ainda jovens e inexperientes dos agentes. Que tipo de truque é esse? Murmurou Caldwell, agora com menos bravado e mais tensão. Nenhum truque, respondeu Rafael com a mesma calma cortante. Só um conselho. Talvez o último conselho útil que vocês recebam hoje. Liguem para o comando, agora. Antes que isso destrua de vez suas carreiras ainda tão curtas. Acreditem, vai piorar muito mais se vocês não agirem com inteligência neste exato momento. O silêncio se instalou como uma neblina. Caldwell hesitou, os olhos buscando os de Reis como quem pede permissão. O parceiro não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Com as mãos um pouco trêmulas, Caldwell puxou o rádio preso ao cinto. Ainda tentava parecer seguro, mas Rafael sentia a tensão escorrer de sua voz, como suor frio. Tenente Davis, aqui é o agente Caldwell. Sinal 714. Estamos com uma ocorrência na Mapleview com Glen Ridge. Detivemos um homem negro suspeito de comportamento estranho em uma área residencial. O nome fornecido por ele é Rafael Monteiro. O rádio ficou em silêncio por alguns segundos. Silêncio pesado, quase irrespirável. E então veio a resposta. Uma voz furiosa, abafada pela interferência, mas alta o suficiente para que todos ouvissem, mesmo que Caldwell tentasse afastar o rádio. Espera, Monteiro? O comandante Monteiro? Você tá completamente louco? Você tem ideia de quem você deteu, agente. Isso é o Rafael Monteiro, da Marinha Internacional. Pelo amor de Deus, vocês não encostem mais nele. Estão me ouvindo? Nem um arranhão nesse homem ou estaremos todos ferrados. Eu estou a caminho agora. A transmissão terminou abruptamente, mas a última frase ecoou como um trovão entre os policiais. Os rostos de Reis e Caldwell perderam toda a cor. Ficaram pálidos como papel. Se entreolharam em pânico. O peso da situação, até então invisível para eles, caiu de uma vez só, como um soco no estômago. E então, ao mesmo tempo, ambos congelaram. Os dois jovens oficiais encararam o homem negro que haviam algemado e empurrado contra o chão, como se estivessem vendo um fantasma. O medo começou a invadir seus rostos com a força de uma tempestade, esmagando toda a arrogância que, minutos antes, os dominava. Você é mesmo o Rafael Monteiro? Balbuciou Reis, a voz fraca, trêmula, completamente diferente do tom agressivo de antes. Era como se finalmente tivessem percebido o tamanho do erro que haviam cometido e o quão tarde haviam chegado a essa conclusão. Rafael não respondeu de imediato. Ficou em silêncio. O olhar fixo no céu azul, os lábios cerrados, como se não houvesse mais nada a ser dito. A paciência dele agora parecia ainda mais assustadora do que sua autoridade. Ele sabia, o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. 3
Minutos depois, o silêncio do bairro foi rasgado por sirenes e motores. 2 viaturas e um SUV preto, sem identificação policial, mas com presença que impunha respeito imediato, chegaram em velocidade impressionante. As luzes vermelhas e azuis cortavam o ar feito navalhas, iluminando as fachadas das casas e os rostos curiosos dos vizinhos que se aglomeravam à distância. Assim que o SUV freou, a porta se abriu com força. De dentro saiu um homem de meia idade, vestindo roupas simples, mas com um ar de comando impossível de ignorar. Ao lado dele, o tenente Carlos Navarro, o mesmo que havia falado com Caldwell pelo rádio, desceu apressadamente, o rosto tão branco quanto papel, como se estivesse prestes a desmaiar. Mas foi o homem à paisana que atraiu todos os olhares. Era o próprio chefe da polícia do condado de Silverwood, Elias Donovan, conhecido por ser rígido, implacável, mas também respeitado por sua integridade. Donovan não perdeu um segundo sequer com explicações. Nem sequer olhou para Hayes ou Caldwell. Seguiu em linha reta até o ponto onde Rafael Monteiro ainda estava deitado, imobilizado, cercado de vergonha e câmeras. "Comandante Monteiro!" gritou Donovan, em choque, a voz carregada de pavor, arrependimento e um desespero. Mal disfarçado. "Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui?" Ele se virou num rompante e apontou para Navarro com urgência. "Carlos, você ainda está aí parado por quê? Liberta o comandante agora. Solta essas malditas algemas." O tenente hesitou por uma fração de segundo, depois correu até Rafael. Suas mãos tremiam enquanto puxava as chaves do cinto, claramente sem saber se devia se desculpar ou desaparecer. Ajoelhou-se ao lado de Rafael e, com cuidado, começou a remover as algemas uma a uma. Enquanto isso, Hayes e Caldwell permaneciam estáticos, pálidos, como quem assiste ao próprio futuro escorrendo pelo ralo. Nenhum dos dois ousava sequer respirar. Mais alto. Sabiam que suas carreiras estavam acabadas, e talvez, com o tempo, até suas vidas como conheciam. Donovan, num gesto inusitado, estendeu a mão para Rafael e o ajudou a se levantar com gentileza. Sacudiu as folhas e o pó de sua roupa de treino, como se isso pudesse limpar a vergonha do momento. "Comandante, estou profundamente envergonhado por esse episódio lamentável. Isso foi inaceitável, injustificável. E, pessoalmente, eu sinto muito. Não sei nem por onde começar a pedir desculpas." Rafael Monteiro, agora em pé, olhou direto nos olhos do chefe Donovan. Não havia raiva, não havia gritos, mas havia algo ainda mais forte. Decepção. "Chefe Donovan", disse ele, a voz firme, seca, ainda marcada pelo que acabara de viver, mas também com o peso de anos de frustrações acumuladas. "Com todo respeito, não é a primeira vez, mas rezo para que seja a última. O senhor tem muito o que explicar. E não só para mim", disse Rafael, ainda com o peito arfando, os ombros tensos. "Deve explicações à comunidade inteira. A mesma que confia em oficiais como esses dois aqui." Ele apontou diretamente para Hayes e Caldwell, que mal conseguiam manter-se de pé. Tremiam visivelmente pálidos, com os olhos arregalados, como se estivessem à beira do colapso. Esses 2 agentes não cometeram apenas um erro de julgamento. Eles abusaram do poder, violaram o protocolo e, mais que tudo, escancararam um racismo nojento e vergonhoso. Rafael voltou-se para o chefe de polícia. "Esse é o padrão de ética e profissionalismo do Departamento de Polícia de Silverwood, Sr. Donovan." O rosto de Donovan, já úmido de suor, empalideceu ainda mais. Era um homem acostumado a ter o controle, mas agora estava diante de uma falha impossível de ignorar. Quando se virou para os 2 oficiais, seus olhos carregavam uma fúria contida. Não apenas raiva pela vergonha pública, mas um choque genuíno. "Caldwell, Hayes, vocês têm ideia do que acabaram de fazer?" rugiu Donovan, e sua voz ecoou pela rua como uma rajada de trovão. "Vocês agrediram, detiveram ilegalmente e humilharam publicamente um dos mais altos oficiais da Marinha deste país. Um homem que serviu a esta nação com honra e sacrifício. Vocês entendem o tamanho da tragédia que causaram? Isso pode virar um escândalo nacional, uma crise real. Vocês jogaram a reputação deste departamento, deste condado e de mim direto na lama." Ele nem deu espaço para resposta. "Tenente Navarro", gritou, "confisque imediatamente as armas, distintivos e identificações desses 2. Eles estão suspensos, sem pagamento, até nova ordem."
Prepare os relatórios para o setor de assuntos internos e encaminhe todo o material ao Departamento de Justiça Federal. Hoje, este caso será tratado com a máxima severidade, sem blindagem, sem desculpas, sem encobrimento. Os 2 agentes permaneceram mudos. Outros oficiais do esquadrão de investigação se aproximaram, visivelmente constrangidos, mas cumpriram a ordem sem hesitação. Hayes e Caldwell foram despojados de seus equipamentos diante das câmeras, sob os olhares de vizinhos chocados. Foram escoltados até outra viatura, agora como réus, não como policiais. Suas carreiras terminaram ali mesmo. Um fim humilhante, sem volta. Donovan, ainda visivelmente abalado, se virou para Rafael Monteiro. Seu semblante era um retrato de arrependimento profundo. Comandante, mais uma vez, peço desculpas sinceras. Foi uma falha grave, uma que recai diretamente sobre minha responsabilidade. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para corrigir essa atrocidade e garantir que algo assim nunca mais se repita. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu olhar, firme e penetrante, parecia atravessar Donovan até o fundo da alma. Quando enfim falou, cada palavra veio carregada de firmeza e decepção. Suas desculpas são necessárias, sim, mas não são o bastante. O que eu quero, disse com clareza total, é ação. Quero ver mudanças reais. Quero ver reformas profundas no modo como vocês recrutam, treinam e supervisionam seus agentes. Quero ver respeito aplicado de maneira igual, justiça praticada de forma imparcial. Não só para mim, mas para cada homem, mulher e criança desta comunidade. Ele respirou fundo e o tom da sua voz ficou ainda mais grave. E acredite, Sr. Donovan, como cidadão deste condado e como alguém com certa influência, estarei observando cada passo de vocês daqui para frente. Rafael, então, olhou em volta. As pessoas ainda estavam ali, vizinhos chocados, celulares ainda gravando, crianças agarradas nas pernas dos pais. Um silêncio profundo cobria tudo. Agora, se não há mais nada, disse com um cansaço perceptível na voz, gostaria de ser dispensado. Quero voltar para minha casa. Porque, sinceramente, isso tudo foi um dia longo e profundamente decepcionante. A prisão ilegal e violenta do comandante Rafael Monteiro por 2 policiais brancos do condado de Silverwood não apenas estremeceu o departamento local, ela atingiu o topo das instituições nacionais. Em menos de 48 horas, o caso chegou ao Departamento de Justiça e à Casa Branca. Os agentes Hayes e Caldwell foram oficialmente exonerados e, dias depois, indiciados criminalmente por violação de direitos civis, abuso de autoridade e falsa declaração em relatório oficial. Sob intensa pressão da opinião pública e do governo federal, o Departamento de Polícia de Silverwood foi submetido a uma auditoria completa. O relatório final, liderado por uma equipe do Departamento de Justiça, apontou falhas graves e sistêmicas no treinamento, na cultura interna e nos procedimentos de controle. Como resposta, uma onda de reformas foi implementada. Novos protocolos de abordagem, programas obrigatórios de combate ao viés racial, oficinas sobre uso progressivo da força e, pela primeira vez, a criação de um conselho comunitário independente com poder real de supervisão e denúncia. Para Rafael, a experiência foi amarga, revoltante e profundamente dolorosa. Mas ele não deixou que o trauma se transformasse em silêncio. Usou sua voz, seu cargo e seu prestígio para exigir mudança, não por vingança, mas por justiça. Não apenas por ele, mas por todos os que, como ele, enfrentam o preconceito, mesmo depois de uma vida inteira de honra e serviço. A grande lição dessa história: nenhum uniforme, nenhuma farda, nenhum crachá deve conceder o direito de pisotear a dignidade de outro ser humano. E às vezes, quem mais parece invisível é quem carrega o poder de acender a chama da mudança. E você? O que achou da postura de Rafael diante de uma humilhação tão cruel? Acha que a punição foi suficiente? Que as reformas vão de fato impedir novos abusos? E principalmente, será que estamos prontos para ouvir e agir quando a justiça bate à nossa porta?